E o São Paulo pode faturar cerca de 80 milhões de reais com um ex-jogador, e eu me refiro a William Gomes, atacante de 20 anos de idade, que havia sido comprado pelo Porto em janeiro do ano passado por 54 milhões de reais. Sim, São Paulo pode faturar agora mais do que quando o vendeu para o Porto e era dono de praticamente tudo dos direitos econômicos do atleta. É que o William Gomes fez uma temporada muito boa com a camisa do Porto e está sendo cogitado por times grandes do futebol europeu. Manchester United, Arsenal e Atlético de Madrid são os principais interessados. E o Porto imagina ser capaz de vendê-lo por 60 milhões de euros. A gente está falando de uma operação de 354 milhões de reais. Como o São Paulo é dono de 20% do valor de uma venda futura, ficariam com o tricolor cerca de 70 milhões de reais. Mas o São Paulo também, pelo mecanismo de solidariedade, vai ter direito a mais 2,5% ou 8 milhões e 900 mil reais. Você soma tudo e chega a quase 79 milhões de reais, muito dinheiro para um clube que passa por enorme crise financeira e que torce dia sim, dia também, para que esse negócio envolvendo o William Gomes acabe sendo fechado. E o portal Avante Meu Tricolor tá cravado que o São Paulo tem interesse em Mário Lemina. Pra quem não sabe quem é Mário Lemina, vou te atualizar. Ele é um volante que ele é do Gabão, mas ele é francês. Ele tem aquela dupla cidadania entre Gabão e França. Isso aqui é muito comum também. A França, ela é um país, é por isso que a França vai tão bem na Copa. A França, ela fez mais ou menos o que o Brasil fez a vida inteira. Aqui nós temos jogadores de todo tipo de cultura, nós temos jogadores de todos os tipos de continente, nós temos os alemães, os italianos, os dinamarqueses, os noruegueses, nós temos tudo, né? Aqui no Nordeste, no Sul, tem tudo. Aí nós temos também o povo árabe, o povo africano, nós temos tudo tipo de mistura no nosso sangue. Então faz da gente aqui jogadores melhores, e isso gerou uma Copa do Mundo, né? 5 Copas do Mundo. O time da França tem feito a mesma coisa. Muitos argelinos, nigerianos, que vão se naturalizando francês e vão jogando. Aqui, ó, pode ver, ele é do Gabão, esse Mário Lemina. E aí ele é também francês, então ele poderia jogar numa seleção francesa, talvez. Sabe? Então é assim, é uma maneira de você ter mais jogadores com muito característica de boleiro mesmo. E o Mário Lemina é bom de bola, tá? Ele é um segundo volante, que com a idade agora ele passa a ser primeiro volante, mas também faz às vezes de zagueiro. Ele tem 32 anos, ele é um cara não tão alto, mas tem 1,84 m, tem a minha altura que assim, ele é alto, né? É da altura um pouquinho mais que o Caleri, também da altura do Caleri, põe assim. 1,84 m. Ele é um jogador que ele tem ali o contrato acabando com o Galatasaray agora, dia 30 de junho. Esse aqui é livraço no mercado, mas livre, livre, livre. O que é a informação do portal Avante Meu Tricolor é que o jogador, o Mário Lemina, ele quer jogar no Brasil. Seria um sonho do cara, seria uma vontade do cara de vir para o Brasil. Existe uma possibilidade desse Brasil ser América do Sul? Existe, porque ele vamos pôr aí que ele jogou na Europa a vida inteira. Então, quando os caras da Europa vêm para, sei lá, Boca, River, São Paulo, não tem muita diferença. Eles vêm para América do Sul. É um outro continente, mas a Argentina é aqui, Uruguai é aqui, Brasil é aqui, é tudo igual para esses caras quando vêm de muito longe. Agora, lógico, o Brasil ele tem uma panca a mais aí, uma moral a mais nesse mercadão. Então, o Mário Lemina conhece o São Paulo, o time tricampeão do mundo e tal. O Mário Lemina, ele jogou em times assim, só pra você ter uma ideia, como Galatasaray, Southampton, Juventus Turim, Olympique de Marselha, jogou também nesse o Nice da França e jogou no Fulham da Inglaterra, Wolves da Inglaterra e agora Galatasaray. Ficou no Galatasaray de 2025, fevereiro de 25 até agora. Ficou 1 ano e meio lá praticamente no time do Galatasaray e agora está ficando livre no mercado e o São Paulo tem o interesse nele. Lá no Galatasaray agora, ele fez os jogos aqui, ó, ele fez 27 jogos de 34 possíveis lá pelo Galatasaray. Ele fez 2 gols e deu uma assistência. Ele é o cara, só pra você ter uma ideia, ele tá jogando. Copa da Turquia, de 5 jogos ele jogou 3. Na Liga dos Campeões lá, de 12 jogos ele jogou 9. Então ele não tem meio termo. Ó, na TFF, que é a Super Cupa, é a Super Cupa lá, tá sendo Cupa, KUPA.
de 2 jogos ele jogou 2. Então, o Mário Lemina é um jogador que joga mesmo no Galatasaray. E é um jogador que o São Paulo tem interesse de trazer pra cá. É um jogador, assim, bastante rodado. É um cara que tem experiência e que no São Paulo encaixaria como uma luva, até pra você ter um meio campo com o Danielzinho, o Marcos Antônio e o Bobadilha, e mais o Lemina. Você tira um do time e avança o Marcos Antônio pra ser, de fato, o meia do São Paulo. Aí é top, não é verdade? E o Marcos Antônio seria um novo meia. E eu acho que ele, como novo meia, já sendo nosso, tá garantidaço, adoro a ideia. E você? Fala comigo aí. Hoje nós temos a contratação do Victor Sá. O São Paulo fechou com o Victor Sá. Eu tô falando isso tem uns dias já, porque desde sempre esteve fechado. Algumas mudancinhas ali no contrato, depois disso tivemos umas questões de teste físico, exames médicos, para ver se o cara passava. E agora nós temos ali, esperando o final do contrato dele para assinar o nosso contrato aqui. Não pode ter contrato com 2 times, né? Então o contrato dele vai acabar lá com o Krasnodar, ou então os caras vão rescindir dias antes, pouquíssimo, e aí o São Paulo assina de uma vez por todas com o Victor Sá, que já está com o Dorival, já está com o elenco de São Paulo para jogar a partir de 22 de julho, mas até lá vai ficar ali fazendo os treinos com o time do Dorival. Uma coisa que eu achei extremamente interessante recentemente é que o Krasnodar tá estudando agora no mercado quem que eles vão contratar pro lugar do Victor Sá. E eles estão assim perto, não dá pra cravar não, mas estão bem perto de levar o Canóbio, sabia disso aí? O Canóbio do Fluminense seria o cara pra ir substituir o Victor Sá. Então eu olho pro São Paulo hoje o cenário e eu tô pensando, o São Paulo tem o seu Victor Sá, que é realmente um bom jogador, o grande problema é o tempo de contrato, mas o time lá da Ucrânia, ele não aceita, por exemplo, ficar sem aquele ponto esquerda. Ele vai correr para repor o jogador que tá perdendo agora. Quem dera o São Paulo fosse assim, né? Perdeu o meia, tem que trazer o meia. Perdeu o ponta direita, tem que trazer o ponta direita. Fica sempre o São Paulo meio atropelado. Agora mesmo, o São Paulo você tem o Luciano Caleri, Arthur e Victor Sá, e Ferreirinha, e esses caras, você não tem nenhuma figura do meia. O Luciano, ele passa a ser um meia do São Paulo automático pela deficiência de empenho que o Cauli tem demonstrado, a deficiência física que o Lucas Moura tem demonstrado e a falta de experiência que o Pedro Ferreira tem. Então, o Dorival, ao não poder contar com o Cauli, nem com o Pedro Ferreira e nem com o Lucas Moura, o Luciano passa a ser um meia automático. E todo e qualquer São Paulino sabe que, apesar do Luciano ser um bom jogador, ser um cara decisivo, um cara que faz gols, meia ele não é. Então isso aqui também é problema, com certeza é. Gente, olha só, além do Canóbio aí que virou assunto pra substituir ali o Victor Sá, tem outra coisa que aconteceu também agora que eu quero compartilhar com vocês aqui. O Juliano Galopo, ele faz parte de uma lista de dispensa do River Plate. O River não pode simplesmente tirar o cara do time, o cara tem contrato, mas o River Plate, ele simplesmente falou 12 jogadores e deu os nomes, não vão jogar a pré-temporada. Não tem. Não vai ter pré-temporada pra esses caras. Eles não fazem parte mais do time. Eles têm contrato e vão receber. É igual a Arboleda com a gente aqui. Tem contrato e vai receber. Mas não vai jogar. Quer ir pro clube? Vai agora. E aí aí tem o Galopo. O Juliano Galopo também tá nesse bololô. Então é o tipo de cara que não faz parte do River Plate mais, dos planos, não vai jogar. E ele vai pro mercado. Vai tentar ser contratado. O empresário dele, desde sempre tem esse papo, fala que o Juliano Galopo tem times da Itália interessados. E isso pra mim é mentira, tá? Não tô desmentindo o cara, tô dizendo que pra mim isso é mentira. Desde sempre o São Paulo, quando trouxe o Galopo do Banfield, a contratação mais obscura da história do São Paulo, eles dizem lá que não pode divulgar os pormenores, né? Pra mim é a contratação mais obscura da história do São Paulo. E o Banfield divulgou que foi 8 milhões de dólares que foi pago pra eles lá. Então é um absurdo. É a maior contratação da história do São Paulo em termos de grana. Aqui nega que é o Pablo e tal. Então tem umas divergências. Mas tudo porque o São Paulo não é transparente. Agora o Galopo, digamos que ele tenha custado de 48 milhões a 30, tanto faz. O São Paulo tem 50% dele. Quando o São Paulo manda ele pro River Plate, o São Paulo troca no Tapia e também no Enzo Dias apenas 50% do Galopo. E ele mantém 50%. Ou seja, o Galopo ser escanteado aqui agora é o tipo de coisa que interessa pro São Paulo. O São Paulo, ele precisa desse dinheiro de retorno do Galopo. O São Paulo pode agora trazer o Galopo de volta? Sim, com certeza.
O São Paulo pode chegar pro Galo e falar, já tenho 50% de você mesmo, vem pra cá, você recupera aqui, eu tento te vender. Porque imagina o cara agora no mercado, fechando com timecos do mundo afora, não tendo nunca alguém da Itália pra levar o Galo, talvez uma quarta divisão da Itália, terceira, acho que nem segunda ele pega hoje com a bola que ele tá jogando. Então teria que o São Paulo trazer o Galopo de volta, colocar ele aqui pra jogar, estamos sem meia. Centroavante, reserva, ele foi bem de centroavante, ele é um bom jogador? Não é. Não parece um bom jogador. Agora, ele é nosso. Chega pro River e fala, não quer mais? Dá pra cá que eu vou fazer o cara. Você traz o Galopo, coloca ele no elenco, bota pra treinar. Se o Dorival calhar dele achar um espacinho pro Galopo, coloca pra jogar e na primeira oportunidade você vende. Agora, o cara ficar vagando o Léo aí, ficar Deus dará, a deriva no meio do oceano, sem ninguém enxergar o cara, aí o São Paulo perde mais dinheiro ainda. E isso é bizarro. E digo mais, hein? Se o São Paulo tem 50% do cara, o River não quer mais, por que não trazer pra cá agora? Fala comigo aí, vai. Eu traria. Você traria o Galopo de volta? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.